aqui é um baixo Joe da minha grife dos anos 90. Existe um grande fisioterapeuta chamado Bordoni, ele é italiano e ele tem pós-doutorado e tem feito as maiores publicações. Eu vou falar uma frase dele de 2023, agora no fim do ano, que é uma frase que eu acho maravilhosa, que ele coloca no mesmo nível o estado emocional e a patologia miofacial, ou seja, o que acontece com a fáscia tem o mesmo peso das emoções. Diz Bordoni, abre aspas, que a disfunção do sistema facial, que se perpetua nos movimentos cotidianos, pode causar uma alteração emocional na pessoa. E ele também diz que essa alteração emocional poderia ser estabelecida a partir de constantes aferentes biofaciais não fisiológicos, o que colocaria no mesmo nível o estado emocional e a patologia miofacial, ou seja, essa coisa que a medicina diz que é piti, essa coisa que a medicina diz que isso aí foi uma resposta idiosincrásica, que a pessoa não está bem emocionalmente, na realidade tem o mesmo nível, o mesmo nível do estado da patologia miofacial. Na verdade, a posição do corpo estimula áreas de emotividade. E a presença de alterações miofaciais leva a alterações posturais. Sensacional, Bordoni, obrigado. Obrigado por existir. Obrigado por ser um cara que tem publicado muito na internet. Isso é fantástico. Isso é no Stat Pearls de 2023. E o que isso tem a ver com terapia neural? Tudo. Nós estamos falando sobre a língua. E a língua é fáscia. A língua é um elemento que não só faz parte da face, como ela tem o seu design facial que vai desde a sua ponta até o hálux, passando pelo poplíteo, pela região poplítea, passando pela região diafragmática, passando pela questão cardíaca, passando pela questão de pescoço. Então a gente, com uma pontinha da língua, a gente consegue relaxar uma face muito importante, que é a face lingual. Essa é uma das gotas que a gente está falando sobre língua e a gente pode falar muito mais. Então eu vou pedir para minha querida filha, Isabela, que ela possa rodar a vinheta, roda a vinheta, Isabela, para que nós possamos falar um pouco mais acerca da língua, entender um pouco mais de como a gente pode trabalhar essas fáscias. Prática da terapia neural em gotas, grandes gotas, que no fim serão parte de um oceano enorme que é a terapia neural, que é uma ciência extremamente profunda. É uma ciência que consegue ser comparada aos oceanos no sentido de que o sistema nervoso autonômico de cada um é único. O sistema nervoso autonômico de cada um é responsável por manter a vida ou tirá-la. As decisões autonômicas são decisões que muitas vezes são subordinadas ao eu, subordinadas à pessoa enquanto ser. E muitas dessas decisões às vezes passam por tirar a vida. E por outras, passam por manter a vida. Então por isso é muito importante que nós entendamos a terapia neural como algo profundo que atinge não só a parte física, mas também a parte etérica, a parte do ar, né, da pessoa, a parte astral e o eu. Nós estamos falando sobre língua e vamos continuar sabendo que na criança o período da fase oral é importantíssimo para o volume e posição da língua. Primeira coisa que a mãe faz é deitar o paciente, a criança para amamentar, e quando deita, a criança tem uma colocação da língua no lugar errado. Muitos das nossas crianças têm desenvolvido classe 2, ou seja, uma retrognatia com relação à mandíbula, a maxila é mais na frente
porque as crianças passam, às vezes, meses ou anos mamando deitado. E nenhum de nós humanos consegue beber água deitado. Então a criança tem que ter, no seu mamar, ter a posição sentada diante da mãe, de maneira que ela não venha se engasgar. Com isso, a fase oral é uma fase importantíssima, onde o amamentar se torna extremamente positivo quando a criança está sentada. Nessa fase, ela projeta a língua para sentir e conhecer as coisas pelo tato e buscar os alimentos. Na alimentação com mamadeira, a língua geralmente encolhe. Muitas mães não querem dar leite para os seus filhos, não é que não tenham, não. Elas não querem. Se o mais importante na criança for a criança, está precisando rever a vida, porque a vida se projeta na continuidade da espécie. Até animais irracionais sabem disso. A criança amamentada com seio desde o início tem um comportamento oposto dessa que usa a mamadeira, porque ela leva a língua em busca do mamilo e faz sucção. O reflexo da sucção passa pelo reflexo da deglutição. E esses reflexos, sucção e deglutição, são aprendidos desde a vida intrauterina, nas semanas mais cedo dessa vida intrauterina, onde há uma forçação, há uma força para que a musculatura exerça os movimentos mandibulares, respiratórios, desenvolvendo a língua, e o desenvolvimento bucal fica mais adequado dentro dos parâmetros fisiológicos. Então, amamentar faz com que a humanidade não seja o tempo todo classe 2 de Engel. E classe 2 de Engel hoje é visto como respirador bucal. Sem respirador bucal não dorme. Se não dorme, tem dificuldade com relação a manter, por exemplo, o licor cerebral na cisterna cerebral em uma temperatura interessante, uma temperatura que seja fisiológica. A língua escura em nível emocional é sinal de baixa autoestima, denota indícios de amor negativo, dificuldade de identificação consigo mesmo, perturbações mentais. Em nível físico, é sinal de distúrbio grave do baço e do pâncreas. Cor marrom indica alterações hepáticas, ou seja, nós podemos na língua ter diagnóstico muito interessante do nosso paciente e podemos também fazer com que o neuroterapêutico, agindo nessa língua, possa ter respostas positivas. Na apneia obstrutiva do sono, a diminuição do tônus muscular do músculo genioglossos faz com que a língua se retraia, impeça o fluxo de ar para a traqueia. Um tratamento possível seria a essa questão, seria fazer utilização do neuroterapêutico, da procaína, aplicando diretamente o nervo hipoglosso, de maneira que a pessoa possa ter a língua vindo para frente, fazendo com que nessa puxada da língua para frente consiga melhor fluxo de ar. E isso é maravilhoso, isso é incrível. E é por isso que a gente trabalha e ama a terapia neural, porque a gente tem saídas que a medicina simplesmente ainda não conhece. Ela vai conhecer um dia, eu acredito, mas ainda não é o tempo da medicina conhecer isso. Algumas coisas ainda estão ocultas, porque enquanto formos divididos em especialidades, muitos especialistas não abrem seus conhecimentos para os outros. Com relação aos outros, a gente tem aberto e tem feito um trabalho bem interessante. Nossos livros aqui, ó, vamos lá, gente, vamos comprar esses livros, vamos ler, temos muito o que ler. Todo esse trabalho está publicado nos livros e Isabela está mostrando aqui. E não esqueça, smash your thumb lá no joinha, dê o seu joinha, porque se você curte, se você compartilha, se você comenta, o algoritmo do YouTube é um algoritmo que vai dar mais credibilidade ao nosso trabalho. Obrigado pela oportunidade, vão em paz, a gente se vê na próxima prática da terapia neural em gotas com a língua e um pouquinho de eu tocando aí contrabaixo, para que você possa saber que nem só de escrever livros, dar aula, ser um especialista é feita a vida, mas também de outros dons que a gente cultiva. Thank you.